como filósofo, ele entende que o conto de fada, ele é a melhor forma de se constituir o drama da narrativa humana perante a vida. O drama da narrativa humana, o drama da narrativa existencial do ser humano em choque, em contato com a sua própria existência. Esse drama existencial, ele parte de um conceito moral, intelectual, que na verdade cria fantasias, porque a fantasia é a representação dos elementos fundamentais do cosmos. Quais são os elementos fundamentais do cosmos com os quais o ser humano tem que lidar? Os elementos fundamentais do cosmos com os quais o ser humano tem que lidar são, por exemplo, o fogo, a água, a natureza, a terra, a fome, a peste, a doença. Então você vai ter um Deus que representa a peste, a fome, a doença. Você vai ter um semideus que representa o fogo. Você vai ter um semideus que representa a água. Você vai ter um ser mágico, um profeta que manipula a água, como é o caso de Jesus. Você vai ter a grande serpente. Por quê? Porque a serpente era um animal extremamente danoso para a humanidade. Inclusive, a Jordan Peterson diz que há estudos científicos que eu tenho que pesquisar, esses estudos, mas que demonstram que o ser humano ele tem gatilhos biológicos, neuronais, evolutivos que respondem igualmente aos chimpanzés. Nós, os chimpanzés, os primatas, nós respondemos da mesma forma quando vemos uma serpente, quando vemos uma aranha. Então, a parte da ciência entende que esse tipo de visão é uma visão evolutiva no qual aranhas e serpentes são assim os inimigos número 1 da humanidade, e de fato sempre foram. Esse bicho te matava quando você estava dormindo, te picava, você perdia a mão, gangrenava, ficava sem ar, asfixiava, um animal extremamente perigoso, venenoso, difícil de se pegar, invisível, que não faz barulho. A serpente e a cobra sempre foram animais assim extremamente furiosos e ameaçadores para a existência humana. Você acampava no chão e você acordava morto, com seu filho morto, com a sua esposa morta, com seus amigos mortos. Essa é a verdade, um deles morria. A serpente é um bicho muito cruel. Então, quando você tem a constituição da narrativa, a grande serpente, a grande cobra, o tubarão, a baleia, o leão, como forças místicas que se tornam deuses, né? Você pega o hinduísmo, o Hare Krishna, ele tem o hinduísmo e o Hare Krishna tem centenas de semideuses que são animalísticos, são animísticos, eles têm formas animais, eles têm constituições animais, animísticas, porque eles precisam dessas constituições animísticas para exemplificar o fator que eles querem. Então, a forma do ser humano enxergar a sua relação cosmológica, a forma do ser humano enxergar a sua relação cosmológica, vital para com o universo, a vitalidade do ser humano para com a universalidade da existência, ela está explanada e constituída sobre um aspecto normativo intrinsecamente fundamental. Qual é esse aspecto intrinsecamente fundamental? Que você precisa manter os elementos da natureza, o fogo, a água, a luz, o céu, a estrela. Você precisa trazer isso para uma narrativa simbólica de personagens e manifestações. E aí sim você consegue fazer com que o ser humano dialogue com o elemento existencial. Tá? O diálogo do ser humano com elementos existenciais precisa dessa animização, dessa personificação. Dessa personificação e animização, você cria um regimento de vida. Então, por exemplo, como é que você garante que tem colheita? Você garante que vai ter colheita fazendo as ofertas das primícias da colheita para a deusa tal da natureza, fazendo um ritual da natureza, porque o ritual da natureza tem que ser feito um círculo tal e traçado um pentagrama assim, porque o pentagrama representa a copa dos pinheiros e o círculo representa a perfeição do fruto, e aí você precisa depois tacar água, porque a água representa o rejuvenescimento da terra e a irrigação e a vida, e aí você precisa agora acender um fogo dentro depois desse círculo, porque o fogo vai representar a purificação, porque o fogo queima e elimina. Gente, tudo isso, todos esses rituais, todas essas estruturas, todas essas consagrações ritualísticas categóricas, elas têm por objetivo natural, elas têm por formação fundamental histórica, mitológica, narrativista, trazer a relação do ser humano com a existência. Então o fogo sempre purificou. As pessoas tinham que matar animais, tinham que fazer suas fezes, tinham que enterrar umas às outras. E como é que você garantia que o animal não ficasse podre, que aquilo ali não desse um monte de moja, que aquilo ali não fosse virar algo pútrido, que fosse atrair outros tipos de animais ainda mais carniceiros? Você queimava as coisas. Como é que você queimava doenças? Você queimava doença. Tipo, como é que você eliminava piolho, lêndia, pulga? Você queimava as roupas, queimava a pessoa que tinha isso, infelizmente. Às vezes viva, né, como fizeram muitos anos, como a igreja fez durante muitos anos, como faziam nos campos de concentração, você matava e queimava as pessoas. Era o que tinha que ser feito. O que os nazistas fizeram nos campos de concentração? Queimavam todo mundo, queimavam. Você matava e queimava porque as pessoas tinham doenças, tinham sujeira, tinham bichos, lêndia, carrapatos, você tinha que queimar aquilo ali. Então, queimar é uma forma de purificação. O fogo sempre foi visto como isso, como um elemento de limpeza, de cauterização.
Tudo isso é uma doutrinação mitológica, mítica, que vai acontecer para exemplificar os modelos da realidade. Então você vai ter lá o grande forjador greco-romano, aquele semideus do fogo que faz as armas para os deuses. Cara, ele está dizendo que o fogo é a força que permite o militarismo de um deus. Sem a fornaça, sem a forja, sem a arte do fogo, nem Deus conseguiria vencer essas batalhas, nem os deuses conseguiriam vencer essas batalhas. Por isso você precisa ali do homem, do semideus, que é regente das forças de forjar e de operar o fogo. Tudo isso é categoricamente estruturado através da narrativa, e aí Carl Jung vai mostrar na sua dissecção da personalidade humana, que é perfeita. Carl Jung faz ciência da personalidade humana, ele mostra que a personalidade humana segue uma regra tal qual a regra físico-química. Carl Jung, ao dissecar essa estrutura intelectual narrativa, ele vê que existe sempre um modelo de o eu, o super-eu, o inconsciente, que é o id, depois você tem a persona, ânimos, anima, sombra e o verdadeiro eu. Carl Jung disseca isso e mostra que toda narrativa humana, todo simbolismo humano está permeado por uma estrutura mitológica simbólica de interação do próprio ser com a realidade cosmológica.